Galerinha, bom dia, tudo bem? Vamos lá, época de isolamento social. A gente vai tratar essa semana de um tema que bombou nas redes sociais, eu acredito inclusive que vocês devem ter ouvido falar. Uma entrevista concedida ao canal Cultura, tá? No programa Roda Viva, do biólogo da USP chamado Átila Yamarino. Ele é um especialista brasileiro em epidemias, ele já estudou o vírus do H1N1, fazendo pós-doutorado pela USP, e ele é um dos caras que está, como se fala, se disseminando digitalmente nesse período, porque é considerada uma das vozes mais sensatas a respeito do coronavírus, tá? A gente não vai trabalhar com a epidemia de novo, nós já vimos isso nas aulas anteriores, mas a gente vai falar de um aspecto que interessou a boa parte dos telespectadores, tanto que foi a entrevista mais comentada na terça-feira da semana do dia 2 de abril, tá? Foi essa do Átila Yamarino. Num determinado momento da entrevista ele fala o seguinte: a epidemia de coronavírus, ela coloca em evidência que o modo de vida como nós conhecemos acabou. Esse modo de vida, é o contrário, na verdade. Eu não quero dizer que o mundo que a gente vivia nunca mais vai voltar, mas não é para ele que a gente vai voltar. Então, pelo menos não de imediato. Nem depois, eu acho. Porque assim, de imediato a gente não vai poder voltar porque até ter uma vacina e está todo mundo protegido, ou se sacrifica todos 15% dos idosos do mundo, que eu não acho concebível, ou a gente vai ter que tomar precauções e manter todo mundo bem até chegar num ponto em que tenha vacina. Mas nesse meio tempo, as pessoas vão mudar, né? Hoje tem pais e mães convivendo muito mais com os filhos em casa, coisa que 70 anos não se faz no país. Geralmente eram outras pessoas que cuidavam dos filhos enquanto os pais trabalham, aqui no Brasil e até em outros lugares. Eu renovei o contato com todo mundo, porque agora quero saber se meus pais estão bem, quero saber se meus sogros estão bem, quero saber como é que está a família. A gente tem que manter esse contato para saber que está todo mundo bem. Mas é um contato virtual, remoto. Sim, mas mesmo virtual, é uma constância de conversa muito maior do que se tinha antes, enquanto estava todo mundo com a cara enfiada no trabalho. Tem um monte de gente descobrindo que o trabalho pode ser feito remotamente e que podia estar trabalhando de casa. Involuntariamente, as escolas estão experimentando com o ensino à distância, que talvez seja mais adotado daqui para frente com as pessoas. E eu tenho certeza que a gente vai dar um outro valor para festas, para churrascos, para grandes reuniões quando sair daqui. Eu espero que a gente renove a confiança na ciência e na mídia, que era uma coisa que estava sendo jogada fora e dada como garantida por muito tempo, e agora a gente está descobrindo a real importância disso. Mas entre as pessoas também, acho que a gente está tendo que renovar esses laços e ver. Eu preciso saber se meus vizinhos estão bem, porque se eles estiverem com Covid ou se acontecer alguma coisa, eu estou no mesmo prédio, eu convivo com a mesma coisa. A gente está convivendo com um problema que era uma doença respiratória de alguém do interior da China, que chegou aqui nesse tempo. Então, a gente vai ter que trazer as vidas mais para juntos, sim, daqui para frente. Vai ser um mundo diferente, mas vai ser um mundo mais unido. Acabou. Esse modo de vida a gente não vai ver mais, e ele vai trazer para a gente uma nova forma de organização civilizatória e social que a gente não sabe qual é, tá? E aí o exemplo que ele vai dar, que eu achei bem interessante, está bem no final da entrevista, eu vou mandar o link para vocês junto depois, para quem quiser assistir. Ela é longa, ela tem 1h30, mas ela é extraordinária. E ele vai propor o seguinte: houve um terremoto no Haiti de dimensão 7 que matou quase que 1%, 2% da população do Haiti, acho que é em torno de 1,5 milhão de pessoas. Ele dá os números certinho nessa entrevista. Aí na sequência houve um terremoto de dimensão 8, que ele fala o seguinte: mudando de 7 para 8, esse terremoto vai se tornar 10 vezes pior. No Chile, que matou 2.000 pessoas, tá? Embora sejam muitas pessoas morrendo, 2.000 perto de 1,5 milhão, há uma diferença considerável. E ele fala qual a diferença entre Chile e Haiti para que um terremoto muito mais grave, muito mais sério, tivesse matado muito menos gente no Chile. O Chile é um país que não passou por guerras, que não passa por processo de exploração e que tem infraestrutura, que as pessoas puderam ser socorridas, tem infraestrutura inclusive de hospital. E esse terremoto é um exemplo daquilo que acontece quando surge uma pandemia na relação que os países estabelecem com ela. Países em que não há concentração de renda, países em que a sociedade funciona de maneira mais orgânica, mais humanitária,
mais empática são países que vão conseguir superar a crise de maneira mais rápida e mais eficiente. Ou seja, a ideia mestra do capitalismo, galera, quem tem duas blusas, duas calças e duas casas é 2 vezes mais feliz do que quem tem uma só, morre a partir dessa pandemia do coronavírus. Então o que a gente vai discutir é o seguinte: a sociedade que nós conhecemos hoje acabou. Surge aí o desafio de construção de uma nova sociedade, uma sociedade mais altruísta, mais ética. O que é o altruísmo? É quando você constrói a sua identidade não voltado para os valores que estão ligados ao teu valor egocêntrico, ao teu valor pessoal, a você se dar bem a qualquer preço, a ter você como centro do universo. Mas é quando você constrói a sua identidade e a tua sociedade constrói a identidade de cada uma das pessoas que compõem aquela sociedade, pensando exatamente no outro, tá? Aí o exemplo melhor que eu tenho para vocês é um exemplo antigo, de que no Canadá, as pessoas que chegam primeiro ao local de trabalho param no carro mais longe, que é justamente para quem chegar atrasado naquele dia específico conseguir parar o carro na porta do trabalho. Gente, se eu sou anestesista de hospital, eu vou precisar do cirurgião, eu vou precisar da enfermeira. Adianta eu chegar mais cedo, parar meu carro na porta, subir rapidamente, depois ficar 20 minutos esperando os outros, que além de se atrasarem, ainda tiveram que procurar lugar para poder parar o carro deles? O Canadá, gente, é uma sociedade que aprendeu que pensar nos outros é resolver a vida de todo mundo. Então a competição deslavada, a competição a qualquer preço, daquilo que é a forma como a sociedade capitalista hoje atua, é a forma como a sociedade brasileira, inclusive, atua, é a 8ª sociedade, a 8ª economia do mundo, é a 7ª maior concentração de renda do planeta. Vocês estão vendo que a 8ª economia do mundo vai ter um problema gravíssimo para resolver agora, que é o que fazer com o coronavírus numa experiência de favela, que é aquilo que as outras sociedades da Europa, por exemplo, não têm que resolver, porque eles não têm favela. Tá? Para nós, manter a economia fechada custa caríssimo, mas abrir a economia vai significar contaminar milhares ou talvez mais de 1 milhão de pessoas, como é o alerta desse Atila para a sociedade brasileira. Agora a gente vai ter que se manter em quarentena possivelmente mais tempo do que os outros países, justamente porque a gente não previu que a concentração de renda, que a desigualdade social pudesse criar um problema não para quem é pobre, mas para todos nós. Para gente que mora em condomínio fechado vai criar também, para gente que é rico e é dono de hotel vai criar também, ninguém vai poder frequentar teu hotel. Então construir um pensamento diferente, um pensamento altruísta, é a base fundamental daquilo que se quer, da nova ordem da sociedade. E eu vou começar apresentando para vocês essa obra, que ela é interessantíssima, a Era da Empatia, do Frans de Waal. Tá? Inclusive está no texto de base de vocês, se não me engano é o primeiro texto que eu coloquei lá. O Frans de Waal é um biólogo e ele vai estudar o desenvolvimento dos primatas. E ele vai perceber que a tese de Freud, do ponto de vista biológico, ela cai por terra, porque entre os primatas, os que conseguiram se adaptar melhor, tá? Levando em conta a teoria do Darwin, foram aqueles que conseguiram ir restringindo biologicamente o gene do egoísmo. Ou seja, nós temos o egoísmo como uma característica intrínseca da nossa formação biológica, mas que as espécies que conseguiram se adaptar melhor como comunidade, como espécie, foram aquelas que ao longo do processo de evolução da humanidade, de evolução das espécies, foram restringindo a presença genética do gene que traz a característica do egoísmo. Galera, isso é uma baita numa descoberta da ciência para provar que nós não somos necessariamente egoístas e que nós não somos necessariamente maldosos. E é uma ciência que está exatamente acontecendo neste momento. Então esta obra do Frans de Waal, eu acho que ela é fundamental para a gente poder pensar o estado contemporâneo. Aqui no Brasil nós somos educados para sermos egoístas, para sermos centrados nos nossos próprios interesses, de pensarmos sempre primeiro na gente, de achar que a meritocracia se dá bem a qualquer preço, tá? Sim, nós somos treinados para isso. Podemos ser treinados de forma diferente? Evidente que sim, e esse é o momento de debate, é exatamente isso que vocês vão debater nessa próxima redação de vocês, tá?
Esse tema de base vai trazer para vocês, evidentemente que é um tema abstrato, vou colocar o livro aqui, ele vai trazer para vocês um desafio maior, tá? Que é pensar abstratamente qual é o tipo de sociedade que a gente vai construir no futuro. Se é uma sociedade que vai continuar calcada na competição entre os homens, tá? E a competição, para que alguém ganhe, outros devem perder ou outros devem ser eliminados, não tem outra forma. Ou se ela vai ser calcada numa sociedade mais humanitária, numa sociedade mais civilizada, tá? E aí eu vou trazer para vocês vários textos falando sobre o processo da ética e da moralidade, tá? Qual que é a diferença? A moralidade, gente, são os princípios que nós temos ligados às práticas sociais, tá? Por exemplo, a gente sabe aqui na sociedade brasileira que determinadas práticas sexuais são consideradas imorais. Isso é o costume, tá? A ética é uma disciplina maior, ela engloba a moralidade e ela pensa a moralidade. Ela pensa se aquela moralidade ainda é justa para aquele momento. Vou dar um exemplo para vocês. Até a década de 60 não existia anticoncepcional que funcionasse direito. Existiam métodos contraceptivos, mas eles eram todos muito empíricos, todos muito de prática, tá? E aí a gente teve como moralidade a ideia da virgindade feminina, ou seja, da castidade da mulher para poder não explodir na concentração de renda, explodir na taxa de natalidade. Qual que era a perspectiva? Olha, se eu me caso e toda vez que eu praticar sexo, minha mulher engravidar, eu vou ter uma família de 30 pessoas, eu não vou ter condições de manter isso. Então as mulheres foram treinadas durante muito tempo para se manterem castas. Quando surge, na década de 60, os métodos anticoncepcionais, esse traço de moralidade já não funciona mais. Então faz parte da ética pensar se as mulheres ainda devem continuar sendo castas, virgens e etc. Ou seja, gente, todas as nossas práticas de usos e costumes, elas devem ser repensadas pela ética. A ética é a nossa capacidade livre, crítica, de pensarmos cada uma das regras que nos determinam, tá? Aí eu vou dar um exemplo bem legal para vocês. Por exemplo, a gente sabe que roubar é um absurdo, o sistema capitalista não permite isso. Agora, roubar dinheiro de um traficante para construir um hospital em época de coronavírus, tá? É um absurdo ou não? Fica uma questão aí para vocês pensarem. Isso são as questões da ética. Como que a praxis, ou seja, como que a nossa relação cotidiana deve se reestabelecer a partir do momento das experiências reais e das condições reais tecnológicas, humanitárias e históricas que nós temos neste momento, tá? Então, um dos textos de apoio para vocês é do Aristóteles, é um texto chamado Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho dele, tá? E o Aristóteles vai dizer que a gente procura o bem porque o bem faz bem, né? Parece um paradoxo, mas não é, tá? Uma redundância, desculpa, uma tautologia. Não é uma tautologia, a gente procura o bem porque o bem faz bem. Quando você não é agressivo com o meio em que você está inserido, quando você bem trata as pessoas, ou trata muito bem as pessoas, quando você é cooperativo, as pessoas desenvolvem por você um sentimento de simpatia, ou seja, de estar próximo a você, e elas podem te ajudar. Como a gente não sabe qual é o momento que a gente vai precisar de ajuda, nós fomos treinados para fazermos o bem, porque o bem melhora a nossa relação com a sociedade, nós somos seres sociais. Tá? Na prática, a tese do Aristóteles é essa. Aí, evidentemente, que eu trago para vocês um texto do Freud, que eu já tinha comentado nas aulas que nós tivemos pelo Zoom, que a gente vai continuar essa prática, que vai falar que nós somos egoístas, que nós somos maldosos, que essa é a identidade humana. O texto do mal-estar, da cultura ao mal-estar na civilização do Freud afirma isso. E aí eu trouxe um resuminho bem extenso para vocês entenderem direito esse pensamento, quem não tiver tempo de ler a obra. E Freud fala que tendo isso como traço de identidade daquilo que é o ser humano, a sociedade tem que ser extremamente habilidosa para reprimir os instintos perversos, os instintos neuróticos, e a partir daí poder substituí-los por algo mais altruísta. Tanto que Freud vai falar que as vertentes, tá, ou as origens daquilo que nos causa sofrimento são variadas. Pode ser o corpo, você está doente, você vai sofrer, evidentemente. Lembrando que a morte de Freud foi terrível, ele teve câncer de boca
justamente porque ele fumava muito charuto, tá? Numa época que você não tinha muito paliativo para dor. Então ele é alguém passando um caminhão de gás lá fora, tá? A gente vai ter que esperar um pouquinho. Ele foi alguém, gente, que experimentou na pele o sofrimento físico, tá? E ele aprendeu a ignorar, ele teve uma grandeza imensa nessa circunstância porque ele tinha um objetivo maior de vida, que era criar a psicanálise, o trabalho intelectual dele. Ele vai dizer que o sofrimento humano pode vir das nossas relações pessoais, tá? Nós sabemos disso. Qualquer briga com alguém que a gente ama custa muito. E o sofrimento humano pode vir das ameaças da natureza. Olha, quando o homem surgiu, ele poderia ser morto, assassinado por qualquer predador. Para que a gente saia da situação de sofrimento, tá? A gente teve que desenvolver coletivamente a medicina, que resolve o sofrimento do corpo. A gente teve que desenvolver coletivamente formas mais harmoniosas para a gente poder conviver um com o outro. E a gente teve que desenvolver também coletivamente situações de defesa social, situações de amparo. E a partir daí fizemos um pacto social que todos os nossos instintos egoístas, taras sexuais, perversões seriam aplacados em nome da segurança, do bem-estar, do bem viver. Tá? Essa é a tese do Freud que está lá para vocês. Qual que vai ser o desafio dessa redação, que foi a proposta que eu tinha pedido para vocês já a partir da videoaula do Zoom, tá? Vocês receberam junto um texto do João Pereira Coutinho analisando o desenvolvimento do nazismo na Alemanha. Para isso ele vai usar 2 filmes. Um filme que é Jojo Rabbit, que ele vai propor como um filme ingênuo em relação ao caso. Ele fala, olha, Jojo Rabbit é ingênuo, que propõe que os alemães mataram os judeus porque não os conheciam. E isso é uma mentira, né? Os alemães não só conheciam os judeus, eram amigos, eram vizinhos, eram parentes, como tinham ódio dos judeus, a tal ponto que até os próprios judeus se desqualificavam. Ou seja, nenhum judeu queria ser judeu na Alemanha na década de 30, de 40, de tanto que o Estado massificou a ideia de que os judeus eram desqualificados. E é este tipo de sociedade que a gente não pode permitir. E aí o Pereira Coutinho ele cita um outro filme que é mais sensato, mais racional, que vai discutir o caso, segundo ele, de uma forma mais profunda, tá? E a partir do encaminhamento desses 2 diferenciais que ele já introduz na introdução do texto dele, e ele leva até a conclusão, é que a gente consegue ter uma reflexão extremamente fecunda. Para isso, galera, eu apresentei para vocês um trechinho de um texto que vocês conhecem bem, que é a ideia do bom selvagem do Rousseau. O homem é originalmente bom, a sociedade que o corrompe. Seria uma visão extremamente ingênua daquilo que é a humanidade. Nós ainda não somos bons, nós ainda não entramos em todos os estágios possíveis da evolução genética, como diz o Franz de Waal, para que o nosso gene do egoísmo de fato fosse aplacado. Ele ainda está aqui, nós ainda somos primatas egoístas. O que significa na prática que a gente deve fortalecer todos os aparatos civilizatórios para que esse egoísmo diminua. Ou seja, nós devemos fazer com que o Estado seja forte o suficiente, crie leis contra a concentração de renda, contra a violência, contra tudo aquilo que nos degrada como civilização, como ser humano. Só no processo de fortalecimento dessas regras é que a gente vai construir um país melhor, é que a gente vai construir uma sociedade do futuro que seja melhor do que essa que nós temos agora. Então, mais do que nunca, é necessário pensar coletivamente, criar leis que possam efetuar a sociedade da empatia, uma sociedade que pense de forma altruísta. Eu gostaria de dar como exemplo de altruísmo para vocês a pessoa que planta uma árvore já na idade madura, já velho. Você vai plantar, por exemplo, um pé de abacate que vai começar a florir e a dar fruto daqui 20 anos e você tem 80 anos. É evidente que você vai morrer antes de comer o abacate. Para quem que você está plantando essa árvore? Para quem vier depois de você, independentemente de quem seja. Você não quer saber. Para quem que a gente vai plantar uma sociedade melhor do que essa que nós temos hoje, menos egoísta? Para quem vier depois da gente. Se você não tem filhos, não vai ser para a tua família, para os teus filhos e para os teus netos, mas vai ser para outro ser humano como você.
Pensando dessa maneira, você constrói uma sociedade altruísta, uma sociedade capaz de pensar o outro como alguém como você, que sente como você e vale tanto quanto você. E esse sentimento de altruísmo que é o desafio que a gente tem daqui para frente. Aí eu trouxe para vocês também um outro texto para reflexão que é do Foucault. E o Foucault analisa uma das grandes instituições que formam pessoas, que é a escola. E ele vai propor que a escola é baseada na regra da disciplina. E que essa disciplina imitava o exército da época da Roma Antiga. Ele é formado, por exemplo, em unidades celulares. Cada grupo tem que estar junto nesse grupo, normalmente contrário aos outros. Na ordenação, supostamente os alunos que sentam na frente são melhores do que aqueles que sentam no fundo. Tem uma série de regras que determinam que a escola hoje ela é exatamente o modelo da Roma Antiga, segundo a ideia do Foucault. Tá? Quando Foucault analisa isso, o que ele quer dizer para a gente? Nós temos que repensar se essa forma como a gente educa, se essa forma como nós formamos pessoas, quem tira nota maior é melhor do que quem tira nota mais baixa. Existem os melhores e os piores e não um processo diferente de aprendizagem. Todo mundo tem que aprender a mesma coisa, ter os mesmos interesses ao mesmo tempo. Isso é a lógica da escola hoje. Essa forma, gente, é uma forma civilizatória que educa as pessoas, mas é a melhor forma da gente criar autonomia em cada sujeito que nós temos hoje para fazer o bem. É essa escola que cria a competição, que cria inclusive a competição do vestibular. Ela é mais adequada para formar uma sociedade futura que possa ter empatia, que possa sobreviver a uma situação como essa de pandemia de coronavírus. Essa é a discussão do Foucault. Então eu trouxe para vocês esse texto que é justamente para a gente repensar. Educar para o bem, educar para o altruísmo, educar para a ética dá o mesmo trabalho do que educar para a competição. Educar para destruir o outro. Educar para se debater por uma vaga, educar para ganhar mais dinheiro, educar para ter mais sucesso, educar para ter o carro do ano. Agora, a escolha tem que ser da sociedade, de quem educa. Cada um dos jovens que existe hoje, eles são de responsabilidade dos adultos. E cada um dos adultos que está educando esse jovem está repassando valores. Esses valores podem ser simplesmente reprodução do que nós já temos hoje, no sistema capitalista, ou eles podem ser também a criação de novos valores, de novas práticas, de novas formas de relação entre seres humanos. Isso é uma coisa que fica, tá? Isso, o vídeo do Átila e Amarino que eu falei para vocês no começo dessa videoaula deixa bem claro, é que o sistema capitalista que nós conhecemos até março, daqui para frente não existe mais. Porque daqui para frente nós aprendemos que não cuidar do outro pode significar a nossa morte. Gente, se a tua empregada que mora na favela, ou se o motorista de ônibus que tem que morar na favela porque o salário dele é muito baixo, ele tem contato com a tua empregada, passa o coronavírus para você e você não vai ter nenhum sintoma, você pode matar o teu avô, que é um senhor já mais velho, que está no grupo exatamente de risco. Tá? E olha de onde que você pegou esse vírus, do motorista de ônibus que você não conhece, que você não sabe quem é. Mas que nós fizemos um pacto social na sociedade brasileira que ele pode ganhar uma miséria. A gente não se importa com isso, que ele pode viver de qualquer jeito, que ele pode morar na favela. Só que hoje ele morar na favela pode determinar a morte do meu avô, que é um ente que eu amo, que é um ente meu querido. E é exatamente nesse processo que a gente vai ter que se reinventar. Esse motorista de ônibus não pode morar na favela, porque o meu avô eu não quero que morra. Nem que seja por aquilo que Freud fala, pelo princípio egoísta da gente ter segurança, da gente poder viver longe daquilo que aflige o nosso corpo, a nossa autoestima e a nossa relação com os outros. Beleza, moçada? Até a próxima aula, espero vocês.